Você já pensou em investir no agronegócio lá dos Estados Unidos? Pois bem, hoje iremos dedicar o nosso quadro do análise de rates ao rate Gladstone Land Corp, que tem o ticker LAND lá na bolsa da Nasdaq, nos Estados Unidos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos e todos os meses nós trazemos aqui para vocês uma análise detalhada de algum rate que a gente escolhe de forma aleatória. A gente explica tudo em detalhes desse rate, tanto da parte da análise fundamentalista como do modelo de negócio, para ver se vale ou não a pena a gente estar investindo nesse rate. E no final a gente dá a nossa opinião e diz se a gente vai ou não estar colocando esse rate na nossa carteira de investimento. Se você tem interesse de aprender mais sobre esse veículo de investimento, eu peço para que você se inscreva clicando no botão inscreva-se aqui abaixo, para que você possa acompanhar todos os nossos conteúdos em detalhes. Sem mais delongas, vamos começar então aqui o nosso conteúdo. Então, o rate que a gente vai estar analisando é esse aqui, o Gladstone, né? Como sempre, eu trago um resumo da nossa apresentação. A gente vai ver aqui a parte do modelo de negócio, a gente vai falar o que é esse rate, as estratégias dele, como ele lucra, a diversificação, a parte de ESG, o risco de você estar investindo nesse rate. E depois a gente passa para uma análise fundamentalista, onde a gente vê o preço de tela, a gente vê o lucro, a gente vê a dívida e também a gente fala sobre o dividend e o payout desse dividend para você que é acionista. E aí a gente conclui então dizendo se a gente vai ou não estar investindo nesse rate. Começando então pelo modelo de negócios, vamos começar então pela história desse rate. O Gladstone Land Corp foi fundado em 1997 e tem sua sede em McLean, lá na Virgínia. A empresa foi estabelecida com o objetivo de proporcionar aos investidores acesso a terras agrícolas lá dos Estados Unidos, um setor que historicamente tem demonstrado resiliência e potencial de crescimento. Desde a sua fundação, o LEN tem buscado adquirir terras de alta qualidade em diversas regiões agrícolas lá dos Estados Unidos. Mas o que é este rate? O Gladstone Land Corp se dedica a adquirir terras agrícolas e arrendá-las a agricultores e produtores rurais. As propriedades do land são utilizadas para uma variedade de culturas, incluindo frutas, vegetais, nozes, vinhas, entre outras commodities agrícolas. Os contratos de arrendamento geralmente são estruturados de forma longa, proporcionando aos arrendatários segurança e previsibilidade, o que também é bom para o rate, que pode ter o seu lucro ali mais garantido, né? Há uma previsibilidade de caixa naquele fluxo de caixa que vai entrando dentro da empresa. E aí vamos falar aqui um pouco da narrativa desse rate, né? O que é essa narrativa que eu estou trazendo aqui para vocês? A narrativa basicamente é quais são os fundamentos pelos quais eles acreditam que nós deveríamos investir na empresa, né? E aí eles começam falando da quantidade de terras aráveis lá dos Estados Unidos que vem decrescendo ao longo do tempo. E aí vocês podem ver nesse gráfico que está aqui na tela que eu estou botando para vocês, da esquerda, tem World Population, né? A população mundial. A população mundial crescendo, né? E aí ele distribui aqui tanto na parte das regiões que estão em desenvolvimento quanto as que já são desenvolvidas. E vocês veem uma estimativa aí que eles também trouxeram. E do outro lado, né, no gráfico do meio, tem a quantidade de terra arável, né, por pessoa do planeta. E aí vocês podem ver que em 1960 estava lá em 0,89, e aí hoje já está ali na casa de 0,44, a estimativa é que até 2040 seja 0,38. Ou seja, menos terras para produzir e mais pessoas para comer, o que dá a ideia de que as commodities, principalmente as agrícolas, tendem a continuar crescendo e a valorização da terra e do produto também devem continuar. Aí ele também traz uma questão de correlação entre a sua empresa e outros tipos de investimento. E tem o ouro, né? Então não existe uma correlação com o ouro. Aí ele traz o bond, né? O investimento em renda fixa lá dos Estados Unidos de 10 anos, que tem uma correlação de mais ou menos 43,4%. Isso se dá pela grande previsibilidade de caixa e também por questões de empréstimo, né? Tem financiamentos que vão acontecendo e aí tem essa correlação muito grande. Aí tem a questão da equity, né? Outros rates, ele traz uma correlação negativa de 3,9% e com o S&P tem uma correlação negativa de 19%. O que isso significa para você, investidor? Significa basicamente que quando o S&P está subindo um valor, não necessariamente esse rate vai estar subindo ou se estiver subindo, sobe menos. Existe uma descorrelação, o que é muito bom para a parte de diversificação de carteira. A gente tem um vídeo aqui no canal, eu vou colocar aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir, onde eu explico a parte de quantos ativos tem que ter na sua carteira e como escolher esses ativos, a parte de descorrelação entre os ativos para que você não perca dos dois lados ao mesmo tempo.
E aí ele traz aqui que tem uma descorrelação grande com o S&P e ao mesmo tempo uma correlação relativamente grande com a renda fixa dos Estados Unidos. Continuando então nessa parte de narrativa, ele traz aqui o dado de inflação para as comidas, né, as frutas e vegetais, comparando com a inflação de todos os itens e comparando com a inflação das comidas e bebidas em geral. E vocês podem ver aí que essa linha verde ela está muito acima das outras, o que significa que o preço de venda das frutas e vegetais subiram consideravelmente mais do que outros tipos de produto, mostrando que existe sim aquela questão da demanda que eu acabei de explicar para vocês, né, demanda e oferta, que fazem com que o preço, né, dos seus produtos suba bastante, o que faz sentido então a gente estar investindo nesse rate. Continuando essa parte aqui, ele traz também a parte de as terras da Califórnia que estão, né, com irrigação, pode colocar os seus crops, os seus vegetais ali para poder crescer. E aí ele bota lá o preço por acre e percebam que subiu consideravelmente, né? Praticamente mais do que triplicou, na verdade, 3,4 vezes nesses últimos 22 anos. Enquanto que na parte da costa, né, para a parte de crop também, ela não subiu tanto assim. Na verdade, subiu 2,56 vezes, mais ou menos, pelo gráfico que eu estou calculando aqui agora. E aí, mas também se valorizou bastante nesses últimos 22 anos. Ou seja, eles estão mostrando que, além da parte dos vegetais ter subido consideravelmente, de estar dando mais lucro, também tem a parte das terras que estão se valorizando bastante nesses últimos anos. Então, ele traz dois tipos de ganho para você: o ganho de capital com a valorização da terra e o ganho em dividendo com a valorização do seu produto. Seguindo então aqui, vamos entrar aqui na parte das estratégias desse rate. E ele tem dois focos primários, né, que em tese não deveriam existir, ou é um primário e um secundário, mas ele chama de ambos primário. E aí ele diz que o primeiro foco dele está tanto na parte dos crops que são permanentes, né, os vegetais, frutas e vegetais que são permanentes, como também na parte de produção fresh, a produção nova, aquela produção, vamos dizer assim, anual, diária, né, que você todo mês tem que estar colhendo aqueles frutos. E aí eles dizem, eu acredito que isso é uma melhor estratégia de investimento devido à questão de maior profitabilidade, né, maior lucro, e também na parte de maior income, na maior renda das suas terras, uma menor volatilidade do preço dos ativos, a parte de menor dependência do governo. Também tem a questão de menor custo para estourar aqueles produtos, né, para guardar, manter aqueles produtos antes de vender, de repassar. E também tem a questão de que a localização está tipicamente mais perto das áreas urbanas e, portanto, tem um maior potencial de desenvolvimento daquela área, o que faz a terra ter uma tendência de valorização ainda maior. Essa aqui é a estratégia do rate. Basicamente, eles querem depender menos do governo, ter uma maior lucratividade e reduzir os seus custos. E para isso, eles preferem essas terras aqui dos primários. E aí eles também têm um foco terciário, que são alguns tipos de grãos, que a gente vai falar mais para frente, e outros tipos de crops que não são necessariamente os crops permanentes, aquele que você tem que plantar toda hora, né? Vamos lá. E aí ele traz aqui então a forma como eles estruturam a sua empresa, né? Quais são os tipos de propriedade? São as que têm altíssimo valor e que estão perto de fontes de água. Na localização, eles falam que são regiões que estão já estabelecidas na parte de aluguel, mercados com aluguel já estabelecidos e que tem uma abundância de gente para trabalhar, né, nas suas propriedades. Aí eles têm o foco primário que eu acabei de explicar para vocês. Aí tem a parte de transação, que é de 2 milhões até mais de 50 milhões. Eles não pegam nada menor do que 2 milhões. O seu contrato, né, o seu aluguel, eles são geralmente de 5 a 10 anos e com o tipo de escalamento, né, de escalação para cima, né, onde vai colocando mais e mais tempo ali dentro, né, com a possibilidade de você alugar por mais tempo, de passar esse contrato para 12, 15, 20, você vai tentando adiar esse contrato. Aí tem a parte do rental payments, né, a parte dos pagamentos desses aluguéis. Eles têm o que são fixos, né? Você paga o aluguel em caixa fixo, ou o aluguel caixa fixo mais uma percentagem do lucro
empresa, da fazenda que está sendo feita ali, né? Dos mantimentos que estão sendo produzidos naquela área. E aí eles selecionam pessoas para ser esses fabricadores, né? Para poder conduzir as suas fazendas, que são pessoas que já têm um histórico substancial na parte de produção de bens, na parte de agricultura. Então eles fazem uma seleção mais detalhada na parte também das pessoas. E como é que fica então a questão da diversificação do rate? Né? Eles trazem aqui que eles produzem, né, os short-lived row crops, que são, né, aqueles crops, aquelas plantas que são de pequeno tempo de duração. E aí eles têm uma área de 10,8 milhões de acres, que dá um total de revenue, de lucro, de 87,5 bilhões. Aí eles têm os permanent crops, que é aqueles que ficam eternamente, você planta e ele fica eternamente. Uma área total de 11,9 milhões de acres, e trazem um lucro de 140,8 bilhões. E aí eles têm aqueles outros grãos que eu falei, né? E aí essa área é de 395 milhões aproximadamente e produz 1,4 trilhões de lucro. E aí ele traz exemplos aqui de o que estaria dentro de cada um desse setor, né? Na parte do short lived, ele traz a parte de feijão, de alface, melão, pimentão, tem vários que você tem que ficar produzindo diariamente. Na parte dos permanentes, eles colocam ali, por exemplo, maçã, abacate, blueberry, blackberry, outros tipos de cherries, laranja, enfim, tem vários. E aí na parte dos grãos que são cortados, né, que eles não ficam eternamente, mas que não é o grande foco, é o foco terciário, na verdade, da empresa, que é a parte de milho, de arroz, de algodão, de soja, cana-de-açúcar, de farinha, entre outros. Então, esse aí é o que fica nessa área aqui. E na parte de diversificação agora por região. Esse mapa em azul aí que está na tela, podem ver que toda essa região aí são as áreas de focos dele, né? E os que tem a estrela é um local onde tem uma região que está crescente na questão da concentração de fazendas. E aí, no que tem um símbolozinho que parece, sei lá o que é isso, um ouro deitado, são as regiões no qual eles têm, então, o seu escritório localizado. E aí eles trazem a diversificação aqui por estados. Percebam que eles trazem, né, do maior para o menor, o que tem maior concentração é a Califórnia, com 63, e aí, enfim, eles vão reduzindo até lá embaixo. E aí eles trazem o total, então, da sua diversificação lá dos Estados Unidos. E aí, quando a gente fala, né, da diversificação, a gente também está falando aqui da questão da concentração de empresa, né? Então, eles vão comprando novas fazendas e adicionando esse portfólio. Perceba que eles fizeram o IPO lá perto de 2013, né, 2012, e aí eles tinham uma área bem pequenininha e aí eles foram crescendo isso. E aí hoje eles têm basicamente 120 mais ou menos milhões de acres que eles gerenciam. E aí eles trazem aqui o total disso no portfólio e na linha azul que está crescente. E aí eles falam, né, o total portfólio, o valor disso no book, no relatório que eles apresentam, e o total valor que eles consideram como valor justo, que é o valor que está sendo cotado ali na região, né? Às vezes o valor que está no livro, no que eles, né, apresentam para a Receita, não é necessariamente o valor já corrigido, né? Porque, obviamente, eles não querem pagar mais imposto. E aí eles trazem essa diversificação aqui. Passando então para a parte do aluguel, né? O fim do contrato do aluguel, eles trazem que 7,3% estava vencendo agora em 2023, 7,8% venceria agora em 2024, e aí sucessivamente, mas a maior parte dos aluguéis, né, mais de 50%, está para depois de 2028. Então eles têm uma certa diversificação aí. Como isso aqui foi pego lá de 2022 para 2023, eu não sei exatamente como é que está a parte de 2023, se eles conseguiram remanejar ou não, mas eu acredito que sim, porque como eu disse, tem uma grande previsibilidade de caixa e tal. Aí eles também trazem o vencimento das suas dívidas, né? Vejam que mais de 75% ou mais de 73% está para depois de 2028, então quase nada está vencendo agora, o que dá para eles uma grande margem de não precisar se financiar no curto prazo, não pagar essas taxas maiores de juros, mas que ainda assim afetam ele porque eles têm uma grande correlação, como eu mostrei mais cedo, com a questão da taxa de juros do título de 10 anos lá dos Estados Unidos.
E aí eles trazem a questão aqui da ocupação das suas terras. E percebam que a ocupação mínima deles ali é 99,5% e na média é 99,9%. Então eles têm uma grande consistência na quantidade de pessoas que ficam ali alugando aquelas suas terras e eles não perdem pessoas muito facilmente, provavelmente porque são terras muito boas, bem localizadas, eles oferecem toda a questão de gestão ali que ajuda. Então, para o produtor é bom, para eles é bom e todo mundo sai ganhando com isso. Então, passamos para a parte dos riscos de estar investindo nesse rate, né? Primeiro, temos os riscos do preço agrícola. Eu falei agora cedo, né, que eles têm diversos tipos de plantações que são bem diversificados com relação a isso, mas eles dependem do preço da commodity. A gente vai ver mais para frente que quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço das commodities subiram, né? Então, o preço do rate subiu consideravelmente. Agora, o preço dessas commodities, os preços dos grãos, está caindo consideravelmente. Então, a gente vai ver que também teve essa queda. Então, ele acompanha essa parte dos preços agrícolas, ele tem uma grande dependência do preço das commodities agrícolas. E aí eu coloquei aqui, ó, o desempenho do Land está fortemente ligado aos preços das commodities agrícolas. Flutuação dos preços das safras podem afetar a renda dos arrendatários e, por sua vez, a capacidade do lender de gerar renda para os investidores. Além disso, eu também trouxe aqui a questão do risco climático. A gente está vendo esse ano um grande problema do El Nino, né, lá afetando principalmente a região do sul do Brasil, que está com produção ruim. E aí, isso daqui também afeta lá nos Estados Unidos, né? São inversamente, né? O Brasil e os Estados Unidos afetam dos dois, mas em formas contrárias. E aí ele fala aqui, né, que eu coloquei, eventos climáticos extremos como secas, inundações e tempestades podem prejudicar as safras e impactar a rentabilidade das operações agrícolas nas propriedades lá do land. Aí eu também trago a questão do risco de liquidez, né, onde ele pode enfrentar desafios na capacidade de pagar pelas suas dívidas. A gente viu que estava bem diversificado, então esse problema não é tão grande assim, mas ainda assim é um problema, especialmente se essa taxa de juros ficar alta por muito tempo, porque vai precisar fazer com que ele se financie a taxas mais altas, que pode afetar também a questão da lucratividade do rate. Aí a gente segue então o risco de concentração. O land pode enfrentar riscos de concentração em determinadas regiões geográficas ou culturas agrícolas, aumentando a exposição a eventos adversos específicos. A gente viu que tem regiões específicas que ele gosta de trabalhar e pode ser que essa região ele tenha só naquela região ali um forte vetor de crescimento, ele acabe ficando muito dependente da região e aí isso pode fazer com que se acontecer algum problema na região, ele seja muito afetado. Além disso, a questão das culturas, né? A gente viu aqui as produções, eles são bem diversificadas em termos de quantidade de culturas, mas eles têm uma produção maior em algum tipo de produto que, se esse preço do produto cair muito, vai afetar consideravelmente a capacidade dos produtores de pagar o serviço da dívida e o aluguel para o rate, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento. Tem os riscos regulatórios, né? Mudanças nas regulamentações governamentais, relacionadas tanto à parte de agricultura, à parte ambiental, ou até mesmo do uso da terra, que podem impactar as operações dos custos do land, né? Então a gente também tem que ficar muito atento com relação a isso. Apesar desse aqui também ser menor, né? Não é um tipo de risco tão impactante assim, no sentido de tão provável de acontecer, mas é algo que a gente tem que ficar atento. Riscos de endividamento, né, onde ele pode estar sujeito a riscos associados ao endividamento para financiar as aquisições ou operações. E também o aumento do endividamento pode resultar ou aumentar nos custos do custos financeiros. E a alavancagem também financeira. Toda vez que você vai se endividando, vai ficando cada vez mais caro para você poder se financiar. Ou seja, se torna mais caro ali na taxa de juros mais alta, menor lucratividade, aí você lucra menos, vai precisar se financiar mais, e aí vai aumentando isso no efeito bola de neve. Entrando agora nesses riscos que eu separei aqui, que eu deixei até em uma outra cor, que é para vocês verem o quão esses riscos aqui são impactantes e importantes da gente estar acompanhando. Que são os riscos da taxa de juros, por todo esse estudo aqui que eu falei para vocês. E mais importante do que isso, porque essas taxas de juros afetam também a questão da demanda por aluguel. Você precisa se financiar muitas vezes para poder alugar um espaço, e aí quanto maior a taxa de juros, mais caro fica para você se financiar, para você conseguir. Os agricultores também precisam de taxa de juros baixas para poder comprar seus produtos, né? É um tipo de investimento que é recorrente, que você precisa fazer ali e que depende muito do preço, e às vezes você não consegue pagar e tal. Então, quanto mais alto é essa taxa de juros, mais caro fica esse financiamento, mais difícil fica também para o produtor. Então, as taxas de juros acabam afetando drasticamente a capacidade do rate. E é por isso que a gente viu uma correlação lá no começo de quase 50%.
quanto sobe a taxa de juros de 10 anos, esse rate tem um impacto aí de 50% disso. Então a gente tem que acompanhar e seguir, entender essa linha do raciocínio também. Passando então agora para a análise fundamentalista, vamos começar pela variação do preço. Como eu já falei anteriormente para vocês, né? Eles seguiam ali barato, aí veio a questão da guerra aqui, ó. Vejam que começou a subir o preço, e aí subiu, chegou quase a 42 dólares esse rate aqui. E hoje tem uma queda considerável, voltando ali para os patamares de quase 12, 13 dólares que estava antes do Covid. E o que é que está acontecendo aqui? Como eu já expliquei, o preço das commodities subiram, principalmente as commodities agrícolas, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são fortes produtores de commodities agrícola. O preço dessas commodities subiu consideravelmente, então o valor desse rate também subiu porque ele produz essas commodities. Com relação à questão do preço sobre lucro, né? Percebam que a média deles é menos 533,46, mas isso é muito por conta desse outlier que está aí na tela de 2017, que foi menos quase 6 mil. Se a gente desconsiderar esse valor aqui, a média vai ficar situando ali em torno de uns 100. E hoje ele está em 62,55, que pode mostrar, né, que em relação à média histórica ele está barato. E aí pode ser que então seja bom ou ruim estudar. Eu já vou entrar mais à frente com relação à questão do preço quando eu for dar minha opinião se eu vou ou não investir no rate. Com relação ao lucro, o dividend yield e o payout tem um gráfico que eles mesmos colocam lá no seu, né, na mensagem que eles passam para os investidores, né, o relatório para os investidores, e aí eles trazem essa divisão aqui para a gente. Percebam que o gráfico, essa barra azul, que vai até lá em cima, ele é o revenue que vem dos aluguéis. Percebam que agora, por exemplo, em 2023, está situando ali mais ou menos na casa de 90 centavos por ação. Aí eles trazem o cash flow das operações, né, os lucros das operações deles, tem um pouco mais de 40 e poucos centavos. E tem o AFFO, que é basicamente os rendimentos extras que eles conseguem lá fazer por conta do distribuição que ele pode fazer para o acionista, né? O quanto ele vai distribuir. E aí, se você somar o cash flow com o AFFO, você vai dar o AFFO per share, porque ele faz basicamente a soma dos dois, é o que ele vai distribuir para o acionista. E é basicamente você pegar essa barrinha azul com essa barrinha amarela e você vai chegar nesse ponto no qual ele tem aqui nessa reta verde, aqui nesse gráfico verde que ele traz, que é o AFFO por ação. Mas agora fica a pergunta, será que vale a pena então estar investindo nesse rate? E a gente vai destacar aqui os dois lados, né? Tanto do lado positivo, onde eu posso destacar que foi muito fácil conseguir ter acesso a essas informações para estudar sobre esse rate. E eles também são muito transparentes com as informações que eles dispõem no seu site e na parte de relacionamento com o investidor. Além disso, ele também tem uma boa previsibilidade de caixa e também de pagamento de dividendos. Então, se você gosta disso, é um rate que faz sentido você estar estudando mais a fundo para ver se faz sentido para a sua carteira. E venhamos e convenhamos, o agronegócio é extremamente seguro e rentável, então pode ser que realmente faça sentido. Contudo, do outro lado, a gente pode citar que eles distribuem boa parte dos seus lucros como dividendos, e como esse valor é taxado de 20 a 30% antes de chegar para nós investidores, boa parte do nosso lucro fica na mesa. Além disso, o preço sobre lucro dessa empresa está em mais de 60 vezes, o que basicamente significaria que se eu investisse meu dinheiro lá, eu precisaria de mais ou menos 60 anos, com eles distribuindo todo o seu lucro para mim, para eu poder reaver todo esse dinheiro. E eu já disse aqui no canal que eu não invisto em empresas que tenham um PL tão alto. Mas essa é a minha opinião. Agora, eu quero saber a sua. O que você achou desse rate? Gostou ou você não gostou? Você vai adicionar na sua carteira de investimento ou não vai adicionar na sua carteira de investimento? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até o final e pedir para você deixar o seu like aqui embaixo se você gostou do conteúdo e também se inscrever no nosso canal para poder acompanhar as próximas análises que traremos por aqui. Lembra a todos, temos links para diversos vídeos aqui abaixo na descrição que possam te interessar, ou você pode estar assistindo esse que está aí na tela que foi selecionado especialmente para você. Vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.